Oi! Este é o quinto vídeo de resenhas da coletânea Contos de Assombro, para a gente se divertir com o mês do terror, edição 2021. E a história de hoje é intitulada O Álbum do Cônigo Alberico, escrito por M.R. James. Saint-Bertin-de-Comegens é uma aldeia derrocada que se situa nos contrafortes dos Pirineus, não muito longe de Toulouse e muito próxima de Wagner-de-Luchon. Abrigou um episcopado até a Revolução e possui uma catedral que recebe a visita de considerável número de turistas. Assim começa o álbum do Cônigo Alberico, escrito por M.R. James. E embora essa história se passe, obviamente, na França, o seu protagonista é um inglês, e daqueles do tipo pesquisador, na verdade um arqueólogo, pois é, de coisas relacionadas à igreja. No caso, claro, está nessa catedral justamente para catalogar, estudar tudo o que existe por lá. No fundo, ele quer, como um bom arqueólogo, quer achar algo valioso, um tesouro perdido no tempo. Mas claro, nessa época que se passa a história, em 1883, ele meio que já sabe que tudo que há de valor dentro das igrejas, ou mesmo as catedrais, já foi surrupiado pelos gatunos há muitos e muitos anos. Ou seja, encontrar algo de interessante é uma questão de pura sorte, mas ele não deixa de tentar. Mesmo numa situação que, por aqui, ele talvez esteja realmente também como um turista junto com dois amigos. Tanto que eles estão lá, nada interessados em ver igreja, Ele combinou para o dia seguinte, na manhã, apenas meia horinha, os dois, junto com ele, dá uma olhada final na igreja e o trio parte para outra cidade. Provavelmente na outra cidade deve ter uma outra igreja para ele pesquisar e os amigos vão fazer outra coisa. Enfim, ele já está se divertindo um dia antes. Tanto que, para se dedicar bastante à sua pesquisa e catalogar tudo o que for possível, ele combinou com o sacristão local justamente para dar uma forcinha, dar alguma orientação, que é colar de pontos interessantes. Só que meio que ele se arrependeu, porque o cidadão, claro, um francês, é daquele tipo muito que gruda, não sai do pé. Além do que, ele tem uma postura um pouco esquisita, ele fica amuado nos cantos, não fala nada, e a aparência dele também remete a algo meio estranho. Ele é magro, velho, meio raquítico, tem um olhar meio espantado, como se estivesse tendo medo de alguma coisa. Uma figura realmente que, estando por perto, começa a incomodar bastante. O inglês até falou, olha, já estou me virando sozinho aqui, você pode fazer os seus afazeres que não tem problema. Mas claro, o francês quis cuidar, vigiar tudo. O inglês, por sua vez, pensou, ele está achando que eu vou roubar alguma coisa? Não tem nada de valor por aqui. Até disse, olha, se precisar pode me trancar, passar a chave na porta que eu fico de boa aqui mais algumas horas porque eu preciso terminar as minhas catalogações. Mas o sujeito, o francês, não, eu vou continuar por aqui. Num dado momento, meio que para relaxar um pouco da presença do cidadão e também para contrastar e talvez ter um teorzinho um pouco assombroso nessa história, ouve-se algumas vozes que na verdade se resultam em risadas fortes. De onde vem isso? Uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. Ao final do dia, tudo se encerra. O inglês termina de fazer o que tanto queria e no finalzinho, quase já se despedindo, o francês faz uma pergunta ao pesquisador. Escuta, eu vi que você ficou muito interessado em alguns inários que estavam por aqui. Lá em casa eu tenho algo que talvez você goste de ver. O inglês fica meio ressabido. Que negócio é esse de ir lá em casa ver o negócio que eu quero te mostrar? Isso nunca dá certo. Ainda mais numa história de horror, de assombro, aí tem coisa. Claro. Mas eu não vou dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, a primeira coisa que a gente percebe ao iniciar a leitura por aqui é que necessariamente o M.R. James não está interessado em colocar a gente num contexto assim assombroso, muito menos macabro, pelo menos de partida, porque ele quer enfatizar a personalidade, não do protagonista, mas do narrador dessa história. E não é o inglês que a conta pra gente. Na verdade, é um sujeito indeterminado, que a gente pode supor que seja talvez um amigo deste inglês, ou então um professor que também talvez atue em Cambridge. Mas realmente o que importa é o estilo narrativo deste cidadão que conta as aventuras, então,
do senhor, eu esqueci o nome aqui, porque na verdade é um nome que pouco importa, porque Denniston, ele chama de Denniston, mas é o tipo um nome jogado assim, como se fosse esconder a sua identidade. É coisa curiosa até, porque ao mesmo tempo que ele esconde quem é o sujeito, quem é o inglês, ele também diz que o cara é de Cambridge. Então não adianta nada, né? Uma coisa se liga à outra, né? Provavelmente de uma cadeira lá que faz estudos realmente a respeito de religiosidade, né? Mas, ok. O que vale é que o narrador aqui tem um bom humor e, vez ou outra, ele faz algumas tiradas que a gente começa quase a rir. É, aquele típico humor inglês. E ao final do texto, inclusive, tem uma muito boa. Mas o que vale? Realmente a intenção então do James não é colocar as coisas assombrosas logo de cara. E você fica pensando, tá, quando é que vai aparecer? Porque na abertura eu falei sobre aquela risada meio um pouquinho sinistra que apareceu do nada lá no meio da catedral, né? Ok, mas isso não remete a nada para nós, leitores que estão interessados em coisas mais substanciosas. E bom, teve aquele convite meio também do esquisito, do francês, mas o inglês acaba topando, porque vai que justamente ele, um sacristão, tem alguma coisinha ali que realmente sirva de coisa até que valiosa mesmo. Enfim, foi lá para casa do sacristão e ao chegar lá descobriu que ele estava morando com uma filha que, igualmente a ele, tem um olhar espantado, inquieto. Esses olhares dos dois, pai e filha, realmente incomodavam ao inglês. E ele percebeu, quando ambos se encontraram, pela língua francesa que falaram, mais ou menos, ele entendeu que o pai falou para a filha, ele ficou rindo hoje lá. Claro que ele se remeteu àquela risada que ele tinha ouvido, mas quem foi que riu? Não se sabe. Enfim, lá dentro da casa, o sacristão mostra realmente algo de valor, que é justamente o que dá nome aqui à história, o álbum do Cônego Alberico. E é um livro de várias e várias páginas, 150 e tantas, e na verdade em cada página está colado um recorte de alguma coisa relacionada à igreja. Então, o narrador, inclusive, passava a fazer várias citações de coisas que estão relacionadas ao catolicismo, que, sinceramente, de novo, para nós leitores, não mete medo, não mete assombro, não faz nada, nem cócegas, para falar a verdade. A não ser, claro, uma ilustração que se encontra também em uma determinada página, que foi feita com um lápis, feita à mão, e realmente a descrição que se faz dessa cena tem uma certa tensão no ar. Inclusive o próprio narrador da história diz que mesmo passados anos e anos, aquilo ainda impressiona, depois que o próprio inglês converteu aquela imagem numa fotografia. Mas mesmo assim, esse tom macabro a partir dessa ilustração também não é uma coisa que a gente diga, caramba, que história, uau, sensacional de assombro. Também não é isso. Mais uma vez, acontece algo meio estranho, tendendo um pouco ao jocoso, porque exatamente, claro, o inglês quer comprar aquela maravilha que encontrou ali, que realmente tem valor, pois o tal Cônego Alberico, pelo jeito, surrupiou ali da catedral muitas coisas ao longo de toda a sua atuação por lá. Tudo ali registrado dentro daquele livro. O inglês quer comprar aquela coisa ali e praticamente o francês dá de graça para ele. Vende por uma miséria. Tanto que ele pergunta, você tem certeza disso? Isso aqui vale muito mais. Mas tudo bem, por essa quantia eu vou levar. Quando estava saindo, aí a filha do sacristão faz uma oferta para ele. Realmente dá de presente um cordãozinho com um crucifixo de prata. Totalmente de graça, não precisa dar nada, nem uma merreca não precisa. De novo, são duas situações ou três aqui no começo do conto que realmente parece que vai tender a algo muito assombroso, mas de fato não. Enfim, resumindo a questão, né, sem dar também muitos spoilers, só quando o inglês retorna ao hotel e começa mais avidamente a ler o que estava escrito lá dentro daquele livro, é que alguma coisa interessante acontece. Pois, entre aspas, cansado de ficar com aquele colar e o crucifixo no pescoço, ele retira, porque na final de contas ele é um pesquisador, mas ele não é um católico. Ele tira e imediatamente aí aparece algo sinistro, alguma coisa não definida, meio besta, meio homem, que está ali no cantinho do quarto dele. Aquilo sim causa muito medo e a gente pensa, agora sim esse texto vai ficar interessante, mas na verdade fica só mais no clima do que em coisas efetivamente importantes ou de impacto. Ou seja, na verdade, no restante do texto há uma certa enrolação também desse narrador que, como eu disse, ele tem um estilo tão peculiar
talvez atrapalhe um pouco a gente sentir sensações interessantes. Sensações essas, claro, típicas de contos de assombro, de terror, de horror, qualquer coisa que o valha. Sim, tem um tom de mistério interessante, mas não chega a ser suficiente para a gente se empolgar. Embora, como digo, o texto fique interessante por causa realmente da personalidade do narrador. Isso sim foi um grande acerto do James. Não ofereceu grandes histórias assim macabras, mas, pelo jeito, a composição do narrador já foi suficiente para ele. Eu acho que ele realmente focou nisso. E sim, é funcional, ué. Mas, ao mesmo tempo, é que a história em si, ela fica meio truncada. Um pesquisador que vai a uma igreja procurar tal coisa, encontra realmente algo interessante, de valor, aparece uma assombração, uma presença sobrenatural, mas não temos lá muitas explicações do que é aquilo. Sim, é descrito também pelo narrador naquele momento que aparece a tal besta-fera lá, que tudo bem, a gente sente algo, mas não é o suficiente. É um texto que fica devendo aqui e acolá. Claro, a gente pode fazer uma comparação lá com o primeiro que a gente viu aqui, porque na verdade é o segundo, porque eu já havia lido a primeira história aqui do livro no começo do ano. Enfim, está tudo aqui na descrição, na playlist do mês do terror aqui desse ano. Mas enfim, a segunda história que eu queria dizer, ela já era um pouco fraquinha, ficava devendo um pouco. Esta aqui, a gente pensa, poxa, ela é fraca também, mas no fundo ela tem o seu objetivo de narrar coisas estranhas, fazer um clima de tensão, promover uma certa sensação em nossos leitores e, no fundo, o James consegue fazer tudo isso pra gente. E, de novo, na comparação com aquela outra história do Hoffman, realmente a outra me parece muito mais sem muito valor, sem muita substância. E essa aqui, mesmo não tendo muitos acertos, consegue muito mais. Afinal de contas, aquela coisa estranha que aparece lá no quarto do inglês assusta um pouquinho. Só que fica a curiosidade ao final do texto. O que era exatamente aquela presença que estava ali? Era o tal cônego que estava assombrando lá a igreja e depois que o inglês comprou o livro dele, ele passou a acompanhá-lo? Então, será que foi isso? Na verdade, o texto não define pra gente. Ele faz esse apanhado, essa apresentação macabra, por assim dizer, mas não desenvolve nada. E aí fica aquelas perguntas no ar. Por que o sacristão vendeu o livro? Será que foi para se livrar? Ou seja, se o sujeito está interessado, ele entende daquilo, talvez seja bom ele levar para longe. Aí então o pai e filha ficam livres daquela presença. Mas também a gente fica na dúvida, por que o sacristão tinha aquele livro em casa? Ele também tipo roubou da catedral, mas para quê? Com que objetivo? Ele não queria vender, tanto que vender por uma merreca para o inglês. Ou seja, o texto ele tem altos e baixos, ele funciona e ao mesmo tempo não funciona. É um texto muito do esquisito, mas mesmo assim ele é interessante o tempo todo. Vale a pena a leitura, principalmente pelo narrador, que é muito do interessante. E como eu havia dito antes, né, ao final do texto, ele ainda faz uma graça com aquele velho humor inglês, aquela boa ironia, aqueles comentários ácidos. É muito interessante. Claro, não vou dizer porque senão vira spoiler e vale a pena sim você fazer a leitura desse conto aqui dentro dessa coletânea de contos de assombro. Não é uma obra-prima, mas é interessante. E portanto, para o álbum do cônego Alberico, escrito por M.R. James, eu atribuo 4 asteriscos. Poderia ser 3,5, como foi aquele outro conto lá do E.T.A. Hoffman. Sim, poderia, mas esse aqui ele é muito mais eficiente. No fundo, ele apresenta umas coisitas assombrosas interessantes, talvez desconexas, mas funcionam. A gente vai lembrar desse texto daqui a 2 meses, 3 meses? Provavelmente não, mas aqui na primeira leitura ele é funcional e diverte a gente com certeza. Pelo menos no mês do terror. Bom, vamos ver como é que você sai a próxima história aqui. Deixa eu dar uma sapiada e descobrir de quem é. Será de Émile Zola, intitulada Uma Jaula de Animais Ferozes. Deve ser algo interessante também. Ou não, né? Vamos descobrir daqui a 2 dias. Sempre lembrando que as resenhas aqui do mês do terror edição 2021 sempre saem nos dias ímpares. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros mês do terror que aconteceram nos anos anteriores. E tchau!